Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Porque eu até comentei isso lá na Bahia FM e posso comentar aqui também. Eu classifiquei uma derrota do Vitória no Clássico Bavi como um rebaixamento moral, não matemático, tem muito jogo. Mas o Vitória perder um Bavi em casa, pro Bahia esfacelado, seria um baque emocional gigantesco. O Bahia tá sem pelo menos 3 dos seus principais jogadores. O Juba, Caio Alexandre, né? Estão fora do Clássico. Everton Ribeiro tá fora e o Ramos Mingo é dúvida. Minimamente dúvida. Pra mim, Ramos Mingo vai jogar. Eu falei pro Luiz, eu não boto minha mão no fogo. A gente já viu o Bahia fazer isso em outras oportunidades, né? Se tirar de tempo. Cauli tá gripado. Ramos Mingo é dúvida. Pelo amor de Deus. Vai jogar. Eu acho que ele pode jogar sim. Inclusive, hoje ele treinou, né? Fez parte do treino e tal. O Bahia colocou ele já adiantando a fase de transição. Como o jogo só é quinta-feira, se o jogo fosse amanhã, eu diria que a chance era menor. Mas como o jogo é na quinta-feira, eu acho que existe uma chance maiorzinha aí de vou além. Jogar. Ele vai jogar justamente pelo lado esquerdo já ter um desfalque. Vão colocar ele justamente por já não ter Juba. Ele vai jogar, você vai ver. Faz sentido. Valmir Conceição colocou, Léo, os torcedores do Bahia estão muito confiantes. Acho isso muito bom, pois quando o acontecimento for diferente dos objetivos deles, a vitória do Vitória vai ser muito mais gostosa. Engraçado, eu vi o abraço para Valmir, que é membro do canto, eu vi gente falando, ele falou que a torcida do Bahia tá confiante de fato, eu vi gente falando que a torcida do Vitória está confiante. Eu acho que quando tá todo mundo assim, querendo mostrar que tá confiante demais, sabe quando o ser humano quer demonstrar demais algo, no final das contas não tem ninguém confiante, tá todo mundo quieto. O Bahia tá indo com desfalque, Vitória tá pressionada, todo mundo falando, não, vamos pra cima, vamos pra dentro, eu tô confiante, mas tá todo mundo com o pezinho atrás, tá assim. Léo, mas o histórico é tão complicado para essa partida, eu tô escrevendo a matéria, vai ser na tarde de amanhã sobre isso, inclusive. Né? É uma mistura de tabives, né, ali, que é bem comum, na verdade. Né? Então você tem a primeira coisa, vamos colocar na balança, onde está o Bahia hoje, onde está o Vitória. Começa a montagem por aí, né? Então, o Bahia com aportes financeiros fortíssimos por 3 anos consecutivos, né? Com desempenho esportivo superior ao Vitória, exceto pelo Campeonato Baiano de 2024, né? E isso configura ali um desequilíbrio, né? De forças dentro da rivalidade. Mas aí, quando você traz isso para campo, vá pensar em... são 12 Bavis na Era City. Né? Qual foi o Bavi que não foi para Pirão? Que teve um passeio tranquilo? Teve um 2-0 só. Um dos 2-0 que eu lembro, assim, que foi mais tranquilo. Porque mesmo o 2-0 do ano passado, do Campeonato Brasileiro, foi um jogo complicado. Bahia só fez o gol nos últimos minutos, né? Sofreu bastante no segundo tempo. Né? Mas fora isso, foi todo jogo para Pirão. Né? Foram 2-0 e todos os outros, um gol de diferença, empates, decidido no detalhe. Né? Eu acho que o que mais fugiu disso foi o 2-0 da final, que se Arcanjo não pega o pênalti, irmão, ali... Era 3 ou mais. Isso, eu não tenho dúvida que o carro vai passar, ele não tem dúvida. Isso, exato. Mas assim, né, fora isso, você vê um equilíbrio, então você tem esse primeiro ponto. Você tem um segundo ponto, que aí para a torcida do Vitória que está toda confiante, ficar confiante mesmo, que é o fator Barradão, né? O Bahia não vence o Vitória no Barradão desde 2020. Né? São 6 partidas. E eu vou além. Além do fator Barradão, tem que ser considerado que o Bahia de 2025, fora de casa, demonstrou dificuldades o ano todo. Mas aí é o Bahia desde 2020. É verdade. Carrega esse Bahia por muito tempo aí. Talvez aí você bota desde... Qual foi o último Bahia que ganhava fora de casa, assim, velho? Eu não me recordo. Eu tenho 30 anos e não me recordo. Sérgio... Mano dele, meu Deus, Sérgio... 2015? Ali? Sérgio Soares? Sérgio Soares. Acho que foi o último que ganhava jogo... Chegando a ponto eu lembro da Série B de 2010. Falar, né? Eu lembro da Série B de 2010, que o Bahia ganhou alguns jogos fora de casa assim, importantes, que a gente ganhou a Portuguesa lá dentro, ganhou da Ponte Preta lá dentro. Historicamente... Chegando a Rogério Ceni falar, né? Não sei como explicar.
Racionalmente, não sei o que acontece. Chegar nesse ponto. Isso acontece para todo mundo, né? Dentro e fora de casa, o desempenho sempre é diferente. Só que há um desnível muito maior dentro do Bahia, historicamente, né? Sobretudo nesse novo século aí, que é muito claro. Então você tem essa invencibilidade, né? O Bahia era City, jamais venceu o Vitória no Barradão. O Vitória não perde no Barradão desde 2020 para o Bahia. O Bahia nunca ganhou, nunca ganhou, é feio que é cacófato, né? Nunca venceu Vitória em campeonatos brasileiros da Série A no Barradão. Jamais venceu. Né? Então tem um peso ali gigante, que a rivalidade, as coisas do clássico se aproximam o que está separado. Né? E não só aproximam, né? Nesse caso, essa confiança gerada no torcedor do Vitória, porque há uma vantagem do Vitória nos jogos como mandante, mesmo com esse desequilíbrio. Né? Ao mesmo tempo, né, o Bahia vai aí para até 7 jogos sem perder, um Bavi, né, com 3 triunfos e 4 empates, podendo chegar ao 8º e assim, e você sempre vai recortando, vai picotando, né? Os triunfos do Vitória têm sido mais pontuais, exceto na temporada 24 que ganhou 2 vezes. Fora isso, vai indo até 2018, 2017, são triunfos pontuais em sequências grandes do Bahia, né? Mas quando você faz o recorte para o Barradão, a coisa é diferente. Lembrando que nesse recorte gigante aí de 2020 para cá, são só 6 jogos no Barradão e são, só contar aqui direitinho, mas acho que são 12 jogos, quase o dobro, 11 jogos na Fonte Nova, né? Aconteceu, calhou disso acontecer, mas é essa que é a história, né? Então tá todo mundo confiante com razão. Os Tabibs estão aí para mostrar que não tem nenhum lado errado não nessa história. Esse Bahia fora de casa, principalmente em 2025, é um time que ele tem a capacidade de fazer grandes jogos, porque já fez, né? Eu posso citar aqui alguns deles, por exemplo, o Bahia ganhou do Palmeiras fora de casa jogando bem, né? O Bahia ganhou do Nacional do Uruguai na Libertadores jogando fora de casa e jogando bem, fazendo um ótimo jogo contra o Nacional do Uruguai. Só que, de fato, o Bahia oscila demais fora de casa, assim, muito assustadoramente. Então a gente não sabe qual é o Bahia que vai entrar em campo, né? Se o fator Salvador, estar fora de Salvador, foi um problema, esse problema nós não teremos no Clássico Bavi, né? Porque estaremos em Salvador, pelo menos. Só que a gente não sabe. Corinthians eu não vou botar nessa conta, o pessoal do chat falou aqui, porque o Bahia não jogou bem contra o Corinthians, na minha opinião. O Bahia ganhou o jogo, mas não foi um jogo onde o Bahia fez uma partida assim, meu Deus do céu e tal. Ronaldo teve que fazer baita defesa várias defesas no segundo tempo. Teve o jogo do Bragantino aqui, bem lembrado pela Divani, que o Bahia mexe 3-0 lá dentro, né? Faz um bom jogo, que foi, claro, condicionado por uma expulsão muito cedo, mas aí não é problema nosso, né? A Ademir teve o mérito de sair cara a cara ali, ser derrubado fora da área e tal. Então, a gente teve o triunfo contra o Bragantino, o triunfo contra o Nacional do Uruguai, o triunfo contra o Palmeiras, né? A gente fez alguns ótimos jogos fora de casa. A derrota para o Flamengo foi um bom jogo fora de casa. Foi um jogo ok, né? Foi 1-0. A gente fez até um jogo bom contra o Inter na Libertadores, mas terminou tomando a virada. Mas até o Bahia fazer 1-0, o Bahia estava fazendo um bom jogo contra o Inter, assim, um jogo controlado e tal. Então, a gente fez alguns bons jogos fora de casa. Só que a gente não consegue entender, velho, exatamente o motivo, né, do Bahia oscilar tanto, né? Como o Rogério Ceni falou, se ele que tá lá dentro não sabe explicar, não sou eu que tô fora que vou descobrir a fórmula mágica do problema, né? Então, é um Bahia que a gente não sabe, assim, pode ser um Bahia que entre para poder ganhar o jogo e entre absoluto, e pode ser um Bahia que entre sentindo a pressão do clássico. Só que tem um detalhe, Leiro. Eu concordo quando você falou que o Bahia oscila, só que nos jogos decisivos fora, o Bahia não oscilou. O Bahia não foi bem nenhum. O Bahia não foi bem lá contra o Atlético Nacional. Foi o Atlético Nacional que tirou o Bahia? No segundo jogo? Sério, não é sacanagem, não. No segundo jogo. Foi a América de Cali na Sul-Americana. América de Cali. Obrigado. América de Cali, isso. Não foi bem contra o América de Cali, não foi bem contra o Fluminense. Eu sempre digo, não foi bem no Bavi do Barradão. Existe uma diferença entre jogar com o regulamento debaixo do braço para tentar sair, e o Bahia não conseguiu sair, dito pelo próprio Rogério Ceni. Aí o torcedor fala, não... Mas o Bahia não precisava jogar. É diferente. O Bahia não precisava ter a bola de fato porque estava 2-0. O Bahia não precisava propor o jogo, se expor. Mas na ideia de baixar e sair em transição, o Bahia não conseguiu jogar. E com um time limitado, o Vitória poderia ter feito o segundo com um time limitado. Com Janderson, com Baralhas. Chegou a chegar a ficar iminente o segundo gol. E aí depois a gente acaba tomando o gol. Que para mim também não mudava nada. 1-0, eu perdi o título do mesmo jeito. Mas se você olhar os jogos decisivos... Aí vamos lá. Esse é o debate. Esse Bavi entra nesse contexto de jogo decisivo?
decisivo ou não. Porque o Fluminense era um mata-mata. Na América de Cali era mata-mata. O Bavi na final do Baiano foi campeão, mas não foi bem. Era o final de um mata-mata. Então, o Bavi entra nesse contexto ou não entra? Essa é a minha dúvida. Porque nos decisivos o Bahia não foi bem, mas esse clássico entra como esse contexto de mata-mata decisivo? Para mim entra. É isso. Por exemplo, no jogo da ida, no jogo do turno, por exemplo, o Bahia teve um contexto completamente diferente, que foi ter um jogador a menos com 1 minuto de jogo. E o Bahia conseguiu vencer. Claro, depois teve a expulsão lá para o segundo tempo, mas quando há a expulsão, o Bahia já tinha feito 2-1, né? Quando tem a expulsão do PP. Então, assim, o Bahia conseguiu ganhar o jogo, independente a expulsão do PP só foi um fator de um pouco mais de alívio ali, talvez, para o torcedor do Bahia. Mas quando há a expulsão do PP, já estava 2-1 o jogo. Então, mesmo no contexto ruim, o Bahia conseguiu, nesse contexto aí de um jogador a menos com 1 minuto de jogo, conseguiu competir e ganhar o jogo. Agora, claro, a história, né? Os últimos anos, como o Lula falou muito bem, o Bahia não ganha no Barradão desde 2020. Então é óbvio que isso torna o Vitória muito mais forte dentro do seu mando, né? Até falaram assim, Aleiro, para que tá feio, mas eu não falei. O Thiago falou aqui, para que tá feio, o Bahia sempre tá tremendo no Barradão. Cara, eu não falei nada diferente de que o Vitória é muito forte no Barradão aqui. Né? A única coisa que eu falei foi que fora de casa, o Bahia oscilou momentos. Alguns jogos importantes o Bahia fez fora de casa e fez bem, e outros o Bahia não fez bem. Principalmente os decisivos. E aí é o que ela tá falando. Esse jogo no imaginário do elenco do Bahia, esse jogo é um jogo decisivo ou é um jogo de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro que os caras vão entrar com uma pressão menor? É isso que a gente tem que entender. É decisivo, mas não compara o nível para o Vitória, entende? É decisivo para os dois, mas é muito mais decisivo para mim. Uhum. Exato. A gente começou a live sacramentando isso, de fato. Eu concordo absolutamente. Né? Ele é mais desesperador para o Vitória. Assim, né? O Vitória não sair de campo. Se o Vitória sair de campo derrotado, assim, é um baque muito maior do que o Bahia sair de campo derrotado. E tem um porém importante que a gente precisa trazer, tá? Na minha opinião, que é o seguinte: por mais que o Vitória seja muito forte no Barradão, e nos clássicos Bavis isso tem se demonstrado uma realidade, né? Desde 2020 o Bahia não vence lá. O Vitória não é um bom mandante no Campeonato Brasileiro esse ano. Não é. Tá? O Vitória só ganhou 5 de 13 jogos. O Vitória não é um bom mandante na temporada, inclusive. Pois é. O Vitória foi eliminado pro Náutico no Barradão. O Vitória teve a perda do título no Barradão em que pese. A eliminação do Confiança do Nordeste do Barradão. Não ganhou em casa na Sul-Americana, só ganhou no Uruguai. Verdade. Não venceu os Bavis do Barradão. Verdade. Não venceu os Bavis não. O Bavi foi um só. No Barradão. Assim, de fato, assim, o Vitória não está sendo um mandante prime. Né? E o pior de tudo é que tem 3 jogos aí que poderiam ter 3 vitórias que só dependia dele, né? É isso que me mata. O Palmeiras era só ele, o Sport era só ele, o Juventude era só ele. Não tô nem falando dos outros jogos, tá? Não tô nem falando dos jogos que a gente empatou, não tô nem falando disso. Mas esses 3 especificamente, só título de curiosidade pra você que tá aqui no canto. O Vitória perdeu 11 pontos com gols depois dos 42. Isso deixaria a gente não no lugar. Só para deixar claro aqui. 11 pontos tomando gol depois dos 42. Só os gols tomados que influenciaram na pontuação. Porque a gente tomou gol no final que o placar estava decidido. Mas são 11 pontos. Ou seja, o Vitória teria 36. Eu não vou nem longe. Eu não preciso de 11, não. Me dê 5. Eu não vou pegar nem metade. Me dê 5 pontos. Com 5 pontos, o Vitória estaria com 30. E o Santos com 28. E estaria fora da zona. Então, realmente, é difícil. Difícil. É isso, é um duelo, eu olhei aqui agora, né? É um duelo do 14º mandante, né? O Vitória é o 14º time na tabela de mandantes, contra o 12º visitante, né? 12º melhor visitante. O Bahia é o 12º melhor visitante. Nos últimos 5 jogos fora de casa, só ganhou 1, né? Que foi justamente o jogo do Corinthians. Depois a gente perde por 5-1 pro Mirassol, empata com o Ceará em 1-1, perde pro Vasco por 3-1 e perde pro Botafogo por 2-1. Então, nos últimos 5 jogos, o Bahia só ganhou 1 jogo fora de casa. Em comparação com o Vitória, que nos últimos 5 jogos, o Vitória só perdeu 1 jogo no Barradão. Né? Empatou com o Palmeiras em 2-2 e com o Juventude em 2-2. Inclusive, o Juventude estava ganhando, né? Que foi um dos jogos que você citou. Nos dois. Palmeiras e Juventude. Aí ganha do Atlético Mineiro de 1-0, perde pro Fluminense de 1-0 e ganha do Ceará de 1-0. Então, e outra, eu só ganho assim, 1-0, 2-1. Eu só ganho assim. 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Não sai muito disso, não. É isso. Velho, eu hoje fui no supermercado e encontrei com um amigo flamenguista, inclusive. Aí falei pra ele, ele falou do Bavi, né? E aí o Bavi vai pro Barradão, eu disse,
tem tempo que eu não vou no Barradão como imprensa, etc, né? Bererê, parará. E aí eu falei para ele dos Tabives, né? E falei com essa coisa, né? Que o Vitória estava mal como mandante e o Bahia mal como visitante. Ele disse, rapaz, esse jogo vai ser empate. Vai todo mundo se fuder. Ele largou logo. Não vai ser bom para ninguém, vai manter os tabus todos, né? Não, Não, mas o empate é muito pior pra isso. mim, eu não acho o empate ruim pro Bahia, não. O Bahia depois vem para 2 jogos em casa contra Grêmio e Inter, pô. Eu não tô preocupado com o empate, não. A coisa que... E o Vitória pega Santos e Corinthians. E Cruzeiro. É pior pra mim. Não, o empate, sem sombra de dúvida, é pior do Vitória. Eu só falo em termos... A brincadeira foi em termos de tabu, né? Que eles diziam lá. O empate não termina... Continua todos eles, né? Pra gente, o empate é desastroso, pô. Perder é desastroso, empatar é desastroso. Não é desastroso do mesmo jeito porque você ganha um ponto. Pô, beleza, na perspectiva da tabela, um pontinho. Mas assim, no contexto geral, empatar é um desastre, pô. É um desastre empatar o jogo. Lá você acha que esse fator imperativo, né, do Vitória vencer pode mudar a maneira do Vitória jogar com o Jair? Sim, agora, eu acho que pode, mas ao mesmo tempo, deixa eu explicar. Acho que pode mudar em termos de ansiedade de tentar ir mais do que está fazendo. Mas, em São Januário, por exemplo, o Vitória jogou o primeiro tempo todo, com a bola, linha alta, ganhando segunda bola, propondo. Contra o Grêmio, a gente vai para a Arena do Grêmio, propondo, tendo a bola. Então, eu acho, na verdade, que a gente vai manter o que vem sendo feito, e por incrível que pareça, o problema do Vitória nessa Série A não tem sido, por incrível que pareça, desde Carille, apesar daquele desastre, não tem sido com a bola. O Vitória consegue propor, o Vitória consegue marcar. Tanto é que o Vitória está vencendo o Palmeiras, está vencendo o Juventude, estava vencendo o Sport e consegue virar contra o Vasco. Então o Vitória, quando teve a bola de Carille para cá, teve bons momentos ofensivos. Consegue jogar. O problema do Vitória é justamente o contrário. É quando precisa baixar e quando precisa substituir. O nível de quem está jogando para quem entra é muito discrepante. Assim, é assustador, para ser sincero. Quando o Eric e Kaiser saem esgotados, a gente não produz mais nada. A exceção de Mateuzinho, que ainda tenta ajudar, mas fora isso, a gente não produz mais. Então, acho que vai manter o que vem sendo feito com o Jair Ventura. Ter a bola, tentar propor. Acho que ele vai manter os 3 zagueiros, já adianto aqui. Acho que ele vai manter os 3 zagueiros. Mas minha preocupação, por incrível que pareça, não é o jogo com bola. Minha preocupação é, beleza, o Vitória fez 1-0. Vai ter que baixar o bloco. O Vitória não sustentou o resultado o ano todo. E isso me preocupa. Quando o Vitória baixou, que o Vitória precisou sustentar um pouco mais no corredor lateral para não deixar cruzamento. Vitória deixa o adversário cruzar a todo momento. Vitória não inibe cruzamento. Vitória tem séria dificuldade defensiva no entrelinhas. Então, assim, a gente tem muitos problemas quando o Vitória baixa o bloco. Isso me preocupa. Se o Vitória fizer 1-0 e baixar o bloco muito cedo, vai ter que fazer algo que não fez o ano todo ainda, que é se defender bem e sair rápido, porque até o momento não conseguiu. Agora, tem uma pergunta em relação a esse comportamento das possibilidades do jogo. E se o Bahia... até pela escalação que a gente imagina que vai acontecer, né? Com 3 atacantes móveis na frente. A ideia, né, que a gente tem é que Sanabria jogue pela esquerda, Ademir pela direita e Thiago centralizado, até porque o Eliseu está suspenso. Nessa configuração, se o Bahia der a bola para Vitória, como é que o Vitória se comportaria? Eu acho que a gente sai da nossa característica, claro. O Bahia não é um time que se sente tão confortável sem a bola. Porém, especificamente para esse jogo, e como teve data FIFA, teve tempo para poder treinar e tal, a gente pode talvez ver um comportamento diferente. Se isso acontecer. Deixa eu te dizer mais 2 coisas para colocar nos ingredientes disso aí. É ainda um Bahia sem Alexandre, é um Bahia sem Everton Ribeiro, e é um Bahia que pela primeira vez no ano inteiro teve tempo para treinar para um compromisso, focando um compromisso. Então, assim, eu vejo muita possibilidade, muita mesmo, de a gente ver um Bahia em transição como a gente não viu em nenhum momento, desde a chegada de Rogério Ceni, desde 2024. Porque 2023 e as peças, né? Esse jogo. Exato. Tem a questão das peças. Você não tem Caio. Não, as peças, estou falando, as peças de transição que a gente não estava tendo. A gente estava sem Ademir, a gente estava sem Thiago, estava sem Sanabria, né? Você vai para um jogo sem Caio, sem Everton Ribeiro, sem Juba, que são os caras do controle de bola, e sem William José, que é o jogador que impede você de jogar em transição com qualidade. E aí, ao mesmo tempo, você tem justamente jogadores de mais pegada no meio de campo. Você vai ter Nestor substituindo a Everton Ribeiro. Você vai ter a Cefedo ao invés de Caio. Você vai ter Thiago, Sanabria e Ademir
na possibilidade de fazer transição. Eu acho muito possível, provável, que a gente vai ter um Bahia dando a bola para o Vitória mesmo. Que é o que eu também acho que é o que vai acontecer no jogo, porque a característica do time de Jair Ventura vem sendo realmente ter a bola, vem sendo rodar um pouco, achar profundidade, achar triangulação. Então é a característica do time e também por necessidade. Então eu também acho, e assim, ter a faca dos dois gumes, quem sempre fala. Para o Bahia é interessante achar essa bola na profundidade. O Bahia vem fazendo muita bola longa na profundidade, inclusive com o Thiago, Sanabria e Ademir, vai fazer, com certeza. Mas se o Vitória conseguir se defender bem, espero que isso aconteça, apesar de ser difícil, essa bola vai ficar batendo e voltando. E o Bahia não vai conseguir respirar. Então, é muito do contexto do jogo. Essa bola longa do Bahia tá tirando o time de trás? Ou o Vitória tá controlando bem a profundidade e a bola tá batendo e voltando, o Bahia não tá conseguindo respirar? Então, acho que é um jogo com muitos contextos, muito específicos, e que o primeiro gol vai definir muita coisa.